Neste exato momento, acabou de ser confirmada uma notícia, uma informação direto de Brasília que pegou o Brasil inteiro de surpresa. O Brasil inteiro ficou, na verdade, chocado, tá? Com essa informação que foi divulgada diretamente de Brasília. Essa informação foi confirmada e envolve Luiz Inácio Lula da Silva, gente. Vocês vão ficar perplexos mesmo com essa notícia que foi divulgada e confirmada aqui há poucos instantes, gente, tá? Além dessa, vou trazer outras várias informações, vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, do jeitinho que vocês gostam, eu sei muito bem, a gente não tem muito tempo a perder, né? Então já vamos aqui dar início direto aqui já com as informações. Só, por favor, não esqueçam, tá, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. E não esqueçam, por favor, de deixar o like, já sei quando vocês entrarem no vídeo meu, gente, tá? Já entra deixando o like, o joinha, vocês não fazem ideia da força gigantesca, porque a própria plataforma entende que, né, que os conteúdos são importantes, relevantes e compartilha para as outras pessoas que têm interesse nas mesmas informações. Então, deixa o like, o joinha de vocês, tá? Vamos lá, gente, dando início aqui com as informações. Esse aqui é um novo advogado do Bolsonaro, tá? O Bolsonaro está indo pro tudo ou nada. Tipo assim, e esse aqui, gente, é um advogado do sistema. O Bolsonaro falou assim: eu tenho advogado que não é do sistema, mas agora eu quero um advogado do sistema porque eu quero advogados que têm acesso mais ameno ali com os ministros do STF. Tanto é que ele contratou aqui já 2 advogados, né, mais ligados aos ministros do STF. E pode ser, sim, uma grande jogada de mestre do Bolsonaro. Aí, gente, esse novo advogado do Bolsonaro foi conceder uma entrevista para a CNN e eles tentaram, gente, tá, fazer uma armadilha pro lado aqui do novo advogado do Bolsonaro, só que eles foram simplesmente humilhados, tá? Vocês sabem muito bem, gente, como é que é esses canais de esquerda, você sabe que CNN é de esquerda, e a grande maioria ali dentro é tudo de esquerda, nem tentam disfarçar. Aí eles tentaram arrumar uma arapuca, uma armadilha aqui pro novo advogado do Bolsonaro, mas o homem foi extremamente preparado. Assistam, gente, é o melhor vídeo que você bate nesse de hoje. E logo em seguida trago aqui Jair Messias Bolsonaro trazendo uma bomba contra Moraes e Lula. Vocês vão ficar de queixo caído. Mas assistam esse aqui primeiro. Eu digo para você o seguinte: eu vou defender o presidente Bolsonaro, eu e os meus colegas iremos defender o presidente Bolsonaro de acordo com as normas processuais vigentes no Brasil. Se tiver nulidade, nós vamos tentar nulidade. E eu acho que para o país virar a página, nós precisamos de um julgamento justo. Nós precisamos de um julgamento que respeite o direito de defesa. E isso significa o Supremo rever, inclusive, todos os atos da investigação, desde o início até o final. Daniel. Celso, boa noite. Obrigado por ter vindo aqui, por essa entrevista. Eu lhe faço um questionamento com o mais absoluto respeito, por favor, não entenda errado, mas que eu acho pertinente, acho necessário da gente abordar nessa conversa. Eu entendo que você, como um operador do direito, um advogado muito respeitado, já teve como clientes petistas que foram julgados no caso do Mensalão, lá atrás, nos anos 2000, 2010, e defendeu também empreiteiras que foram acusadas na Operação Lava Jato. Pois bem, uma coisa que pega muito ali entre os apoiadores de Jair Bolsonaro é que se entende que chicanas jurídicas foram suficientes e muito eficazes para livrar petistas que foram condenados no Mensalão e perdoar ou diminuir as penas e as punições de empreiteiras acusadas no âmbito da Lava Jato. Não é exatamente perseguir essas mesmas chicanas jurídicas agora no caso de Jair Bolsonaro? Oi, Daniel. Bom, assim, eu não vou me ofender com a sua pergunta, mas eu só quero dizer o seguinte: eu tenho 34 anos de atuação profissional. Quando eu defendi nulidades, até no caso do Castelo de Areia, por exemplo, eu não considero isso uma chicana. O procedimento tem que ser cumprido de acordo com o Código de Processo Penal e a Constituição brasileira. Então, anular uma operação por conta de uma nulidade por falha do Estado não é uma chicana, é efetivamente exercer o direito de defesa. Então, o que eu fiz na minha vida... Eu jamais diria que o senhor está fazendo uma chicana jurídica, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, principalmente, entendem como chicanas jurídicas. Bom, mas eu agora tenho que responder por mim como advogado. Eu estou só dizendo que isso não é chicana. Quando uma operação é anulada porque baseada numa prova ilícita, a Constituição defende o processo legal, o devido processo legal com base em provas lícitas. Então, eu digo para você o seguinte: eu vou defender o presidente Bolsonaro, eu e os meus colegas iremos defender o presidente Bolsonaro de acordo com as normas processuais vigentes no Brasil. Se tiver nulidade, nós vamos tentar nulidade. E eu acho que para o país virar a página, nós precisamos de um julgamento justo. Nós precisamos de um julgamento que respeite o direito de defesa. E isso significa o Supremo rever, inclusive, todos os atos da investigação, desde o início até o final, passando por tudo que contiver uma eventual denúncia. Resumindo, ele já deixou o recado, gente. O advogado aqui do Bolsonaro, ele já tá deixando o recado que ele não pegou esse processo do Bolsonaro para brincadeira, independente de se lá atrás, né, lá atrás,
ele era um advogado que assim assado, de esquerda, de pessoal, né, que estava assolado em escândalo de corrupção. O que importa para o Bolsonaro, gente, é que ele faça tudo dentro da lei. Mostra que Bolsonaro não cometeu crime algum. Esse é o intuito do Bolsonaro, né? Inclusive, não só esse advogado, como o outro anterior também. E assim, gente, eu entendo perfeitamente o Bolsonaro, gente. Independente, mas esse advogado é assim assado, já defendeu fulano e ciclano. Eu acho que o que importa para o Bolsonaro é que esses advogados resolvam a sua situação. Agora, se esses advogados fizeram algo errado lá no passado, que defendeu fulano ou ciclano, não, como se diz, né? Ele vai. A justiça de Deus, vai se ver com a justiça de Deus. Mas o mais importante aqui é que ele faça tudo dentro da lei, dentro da legalidade, prove que Bolsonaro nunca cometeu um crime sequer, que é o que todos nós temos certeza absoluta. E é para isso que ele está sendo, com certeza, muito mais bem pago para fazer. Coloca aqui embaixo a sua opinião, gente. O que é que vocês acham, tá? Essa questão do Bolsonaro pegar advogados também do sistema, mas alguns de direito dizem que é advogado do sistema. O que é que vocês acham? Que foi uma boa ideia do Bolsonaro pegar advogados do sistema, como esse aqui, como o anterior também que foi contratado, ou vocês acham que isso pode ser uma excelente ideia, ou será que pode ser um tiro no pé? Será mesmo que esses advogados do sistema vão dar o sangue para proteger Jair Messias Bolsonaro? Tem toda uma celeuma em torno disso, gente, tá? Tem muitos que estão de acordo, acham que sim, Bolsonaro fez bem, tá? Em contratar, sim, ter todos os tipos de advogado do sistema para tentar, né, provar sua inocência, e outros já dizem que não, que o Bolsonaro deveria ter continuado com os outros advogados que estavam atuando anteriormente, somente eles, para tentar, né, reverter alguma situação. Esse aqui tem muito êxito nessa questão de nulidade. Agora, vamos ver se vai funcionar no caso do Bolsonaro. Eles que têm eles têm livre acesso ali, né? Alguns ministros do STF admiram o trabalho desses advogados. Talvez pode ter sido uma grande jogada de mestre do Bolsonaro, ao mesmo tempo que outros aliados do Bolsonaro veem que pode ser um tiro no pé. É assim, gente, é o Bolsonaro indo pro tudo ou nada, gente. Afinal de contas, o que está em jogo é a presidência da República em 2026. Então ele tem que usar todas as suas armas, tudo que estiver ao seu alcance para, né, mostrar e provar que ele realmente nunca cometeu crime algum, que de fato é o que está acontecendo. Agora, eu já vou trazer aqui para vocês daqui a pouco, gente, o Lula acabou de tomar uma decisão, gente do céu, vocês vão entender que humilhante, que ponto, que nível o Lula desceu, gente. Vocês vão entender o desespero do Lula com Donald Trump nos Estados Unidos, vocês vão entender daqui a pouco. Mas primeiro deixa eu colocar aqui já o vídeo do Bolsonaro aqui na tela, gente, assistam com muita atenção, tá? Bolsonaro detona ministros do STF, tá? Eles não têm coração. Isso aqui foi o de mais leve que o Bolsonaro revelou. Ele fez uma revelação bombástica, tá? Contra ministro do STF, contra o Lula. Vocês vão entender tudo, gente, tá? Agora vocês vão entender tudo que está por trás dessa questão, né? Do impedimento do Bolsonaro ir até a posse do Donald Trump. É muito pior do que a gente imagina, gente. Foi tudo revelado aqui, vejam só. Ouviu na matéria do ex-ministro Supremo, o Melo, né? Ministro Melo. Mas fora do Bolsonaro, não é Brasília. Assim como as pessoas estão presas, não é aqui. É lá a primeira instância. Onde foi fora do Lula? Por que o Lula foi julgado diretamente no Supremo Tribunal Federal? E foi julgado em Curitiba. E um dos motivos de anular o processo dele é que ele conversava com o Delael, né? Com o MP. Suspeição. Aqui. Como é que está sendo conduzido o processo aqui? Como é que são as reuniões? O chefe da PF, ele investiga da forma como ele quer, conforme recebe orientações, eu quero isso, eu quero aquilo, muda lá atrás, folha de processo. Por que muda? Porque é tudo secreto. Muda a todo momento. A delação lá do AJO já teve 11 momentos na delação dele. A delação é uma sopa. Você pode fazer um adendo? Eu acredito que sim. Mas o adendo é um adendo, você não mexe dentro do processo. Quer de toda maneira falar o quê? Decidir o quê? Eu sou golpista? Eu sempre lutei pelo voto impresso. Desde 2012, no mínimo, a última memória que eu tenho. Desde 2012. O Rodrigo Maia, que era deputado lá atrás, para ser presidente, foi relator de uma mini-reforma política e acolheu uma emenda nossa. Quando derrubou o veto, o Rodrigo Maia ocupou a tribuna e falou do Jair Bolsonaro. Ou seja, me acusa agora que desde 2019 eu atento contra as urnas, prevendo a derrota lá na frente. Eu lutei em 2012. Eu não vou sair do Brasil. A não ser que a PF bote um avião, né? Me mande embora. Fora isso, não vou sair do Brasil. Eu sou um problema, não é para a democracia. Eu sou um problema para aqueles que estão usando de arbitrariedade em cima do seu povo. Pelo amor de Deus, solte aquela senhora com 2 crianças pequenas.
A do batom não é uma substância para você, pelo amor de Deus. Solte essa mulher. Pelo amor de Deus, solte esse homem lá de Ji-Paraná, Rondônia. Tem 6 filhos que estão crescendo sem ele. Esse homem não vê o filho crescer, não sabe se alguém quer abusar de uma filha sua. O que está acontecendo na escola? A mãe sozinha não tem como trabalhar, meu Deus do céu. Com 6 crianças pequenas em casa, mais velho 10, mais novo de 1 ano, não tem como trabalhar. Isso é fazer justiça? Essas pessoas que não dão golpe, que incompetência de vocês. Vão descobrir que 1.500 pessoas queriam dar um golpe. Se você fala um segredo com meia dúzia de pessoas, hoje, daqui a pouco está na imprensa. 1.500 pessoas foram dar um golpe e ninguém sabia. 33 alertas da BIM pro G Dias. Cadê o G Dias? Cadê as imagens do Ministério da Justiça? O Trump falou das imagens lá do Capitólio que foram apagadas. Lá deram uma anistia preventiva. Quem julgou os caras? O julgamento aqui foi justo? Primeiro fórum, esse pessoal, última instância, acusação, tentativa de mudar o Estado Democrático de Direito pela força armada, pela força e com armas. Não teve isso. Qualquer um cego vê isso aí, meu Deus do céu. Eu me coloco do moleque da presa agora, olhando pra cima, tá lá concreto. Essa senhora que tem filho pequeno, de 4, 5 anos, você é mãe, você sabe o que é. Tu acordar sem seu filho. E as pessoas presas. Esse meu Supremo não tem coração. Coração de pedra. É fraqueza minha. Isso é justiça. Isso é Brasil. Isso é que nós queremos. Não tem adjetivo para descrever quem condenou essas pessoas. 14, 15, 16, 17 anos de cadeia. Nós salvamos a democracia. A gente fica desesperado, né, gente? Ele falou aí, né, de um senhor que tem 6 filhos, né? Preocupação, eu fico imaginando, né, gente? Esse senhor que tem filha, mulher, tá aí, gente, à mercê de bandidos, não sabe o que pode acontecer. Gente, é muita maldade, sabe? É muita perversidade, é muita crueldade no coração. Você vê uma mãe, tá, que tá presa com 2 crianças em casa. Ela foi condenada a 17 anos de prisão por, né, borrar de batom uma estátua, gente, tá? Eu não consigo, sabe? Eu não consigo entender tamanha perversidade, crueldade, maldade no coração dessas pessoas que têm coragem, tá? De dar uma decisão dessa em decretar 17 anos de prisão para uma pessoa desse jeito. Ao mesmo tempo que tem traficantes que são presos com toneladas dos piores tipos de entorpecentes possíveis. Então, essas pessoas vão presas, são liberadas em 24 horas. Né? Então, essa mãe que manchou a estátua com batom, ela é mais perigosa, ela não pode ficar nas ruas, do que um traficante que é preso com toneladas de drogas, que pode ali destruir centenas de famílias, dezenas de centenas de famílias. Estes, em 24 horas, já estão na rua, novamente, podendo cometer crimes piores do que aquele que eles acabaram de ser presos. Dá para entender, gente, o medo de alguns policiais em prender aí alguns bandidos e criminosos da mais alta periculosidade, porque eles sabem que ele ou sua família podem sofrer retaliação a qualquer momento. Ele está sendo julgado no STF, sendo que ele não exerce nenhum cargo público hoje. E o Lula, naquela época da Lava Jato, estava lá na primeira instância, segunda instância. Né? Por que a justiça funciona de uma forma para o Lula e para o Bolsonaro lá, diretamente no STF? Porque ali, como se diz, o Bolsonaro não tem nem onde mais recorrer. A corte é a última instância que a pessoa pode recorrer. É muito triste, gente, tá? A forma como o judiciário conduz toda essa situação envolvendo o Bolsonaro. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Pessoal, logo de cara, deixa eu trazer aqui pra vocês um vídeo extremamente importante, tá? O Eduardo Bolsonaro diz que se Marçal tiver de ser presidente, os presos do 8 de janeiro... né, estarão condenados à prisão pelo menos até 2031, tá? Você acha que o Pablo Marçal vai anistiar igual o Trump? Tem que ter culhão. E eu conheço um cara que tem o culhão. Gente, assistam esse vídeo, porque aqui o Eduardo Bolsonaro fez uma revelação bombástica, tá? Envolvendo o Bolsonaro, envolvendo o Donald Trump e envolvendo o Pablo Marçal. Exatamente, vejam só. Então, essa daí é a guerra que a gente está lutando. Aí a gente fala, você criticou aí, tava zoando ali o negócio do Marçal, o Marçal encontrou com o Trump. Meus amigos, se Marçal tiver alguma chance de ser presidente desse país, você vai estar condenando os caras do 8 de janeiro à prisão, a pelo menos até 2031. Porque um cara que é incapaz de falar sobre Alexandre de Moraes vai fazer o que a favor desse pessoal injustiçado? Você acha que ele vai anistiar igual o Trump? Tem que ter, culhão.
Eu conheço um cara que tem culhão para fazer isso daí. Um cara que, graças a Deus, a gente tem a sorte de estar aí. Ele ficou 28 anos de Congresso, né? Mais 2 de vereador, 30, mais 4 de presidente, 34. Ficou 34 anos na política, convivendo com a putaria toda. Toda putada de do Congresso, passou ileso, passou mensalão, sanguessuga, petrolão, uma cambada de coisa que aconteceu lá. O cara passa ileso, consegue ali, por um alinhamento dos astros, chegar à presidência da República, fazer o Dream Team dos ministros, redução de imposto, água para o Nordeste, um monte de rodovia duplicada, finalizada, conectando o Acre ao Brasil, ajudando o pessoal do agro. O agro do Brasil nunca teve tão bem. Aí dá sorte de ter um cara desse, aí começa a falar, não, passou. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O plano A, B e C é Jair Bolsonaro. Plano A, B e C, D, E é Bolsonaro, né? Segundo aqui o Eduardo Bolsonaro. Gente, essa questão, a gente precisa realmente colocar os pingos nos is, porque se a gente for parar para analisar, realmente, né, o Pablo Marçal, a gente repara que ele tem muito medo do ministro Alexandre de Moraes, né? Tanto é que ele só foi mencionar impeachment de Moraes durante a sua campanha lá no finalzinho, nos 48 minutos, né, do segundo tempo, quando a sua campanha não poderia ser mais, né, negada, indeferida. Ele foi lá, mencionou alguma coisa, mas a gente precisa prestar muita atenção, gente, tá, com as coisas que o Eduardo Bolsonaro fala, porque ele tem ali uma ampla visão, né, tem contato com todos eles, tem contato com absolutamente todos. Então, né, é uma pessoa que olha no olho, né, possivelmente pode perceber se há verdades ali ou não. Em se tratando de política, a gente sempre tem que colocar a barba de molho. Não dá para ir se jogando de cabeça e confiando 100%, que pode decepcionar. Um exemplo clássico que eu estou trazendo para vocês aqui é o Romário, né, do PL. Foi lá, eu sou de direita, eu sou aliado do Bolsonaro. Foi lá, venceu, tá lá, senador da República pelo PL, partido do Bolsonaro, mas praticamente só volta com a esquerda do Lula. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não estou aqui me referindo só à questão de Pablo Marçal, mas assim, a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Principalmente nesse próximo pleito eleitoral, que o Bolsonaro está completamente focado em colocar um número maior de senadores dentro do Senado Federal para acontecer um divisor de águas ali, né, gente? Então a gente precisa prestar muita atenção nas pessoas que a gente vai votar, se realmente são de direita, são conservadores. Se o Bolsonaro, tá, pode contar com o voto dessas pessoas ali dentro do Senado Federal, ao contrário do que acontece muito agora. Vou citar exemplo para vocês, o Ciro Nogueira, que é aliado do Bolsonaro, já foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, por exemplo, que é contra impeachment de ministros de STF. Davi Alcolumbre, não preciso nem mencionar, é o esgoto, né, do Congresso Nacional. Romário, então, foi uma outra decepção para o PL, para o Bolsonaro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com traidores da direita. Acho que vocês entenderam aqui o recado. Próxima informação aqui na tela, gente. Isso aqui só tem um nome que define isso aqui: desespero. Lula ataca Bolsonaro e diz que fez governo de leviandade e de mentira. Gente, o Lula chamando o Bolsonaro de mentiroso. Tem condição uma coisa dessa? Olha o desespero. O ex-presidente Lula retomou os ataques públicos ao ex-presidente Bolsonaro, afirmando que ele fez um governo de leviandade e de mentira. A crítica foi feita dias depois da comunicação do governo passar a ser comandada pelo publicitário Sidônio Pereira, que centralizou as estratégias nas falas dos ministros. Foi um governo de leviandade, um governo de mentira, disparou Lula ao questionar a plateia durante uma cerimônia. Seus bajuladores que estão ali na sua frente, né? Para citar obras de infraestrutura que tenham sido feitas pelo governo anterior. Essa estratégia mais dura tem ficado clara nos últimos dias, inclusive com ataques diretos do ministro Rui Costa da Casa Civil a parlamentares da oposição ao governo mais cedo. Ou seja, a grande ideia do Sidônio Pereira, o novo marqueteiro aí do Lula, é o seguinte: para a esquerda e o Lula crescer, tem que atacar o Bolsonaro e a direita. E vocês vêm reparando, isso aqui na verdade é um plano, gente, tá? Um plano que está sendo orquestrado pelo novo marqueteiro do Lula. Agora, a regra agora é o seguinte: é detonar, é atacar a oposição, atacar principalmente Jair Messias Bolsonaro, porque a grande preocupação é criar um monte de cortinas de fumaça até que o Lula consiga empurrar tudo com a barriga, todo esse desastre econômico, todo esse desastre que está acontecendo aqui dentro do governo Lula, para que ele consiga ir empurrando com a barriga, passa 3 meses, passa 6 meses, passa um ano e meio. Quando a gente abre o olho, o Lula passou ileso até a próxima campanha e de quebra faz igual a Dilma Rousseff. Mesmo com um governo desastroso, ainda tem gente que acredita nas mentiras do Lula
mais uma vez, se ainda tem coragem de votar depois desse governo desastroso e fracassado. É triste, mas isso acontece. E outra informação, gente, que eu preciso trazer para vocês aqui, gente. Posse de Trump e Musk geram apreensão em aliados de Lula. Gente, o fato, tá, do Elon Musk ser o braço direito do Donald Trump dos Estados Unidos, vocês não fazem ideia do tanto de gente aliado do Lula, tá? Estão aqui se borrando, se mijando nas calças. Vejam só, integrantes do primeiro escalão de Lula temem que o bilionário Elon Musk, que agora passa a despachar na Casa Branca com Donald Trump, atue contra o governo brasileiro. Os primeiros gestos do novo mandatário dos Estados Unidos são vistos pelo Palácio do Planalto como cruciais para entender como se dará a nova dinâmica com um dos seus principais parceiros comerciais do Brasil. Externado por ministros em conversas reservadas, o temor é que Musk articule retaliação por conta de ações do governo Lula que miraram a rede social X, de propriedade do seu braço direito, o Elon Musk. Sob Lula, a Advocacia Geral da União denunciou haver um ataque coordenado pela extrema-direita transnacional contra a democracia brasileira. A denúncia foi protocolada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos em abril de 2024, em meio a embates públicos de Musk com Alexandre de Moraes. Em ação no Supremo, a AGU também tem defendido a regulamentação das redes sociais. Não podemos conviver com uma sociedade em que bilionários condominam, ou seja, isso aqui vocês já sabem. Ou seja, gente, estão se borrando. O que é que eles estão assim? Eles estão ali na espreita, tipo assim, eles estão observando quais vão ser as medidas do Donald Trump, qual o impacto dessas medidas, né, vão ter aqui no Brasil, para eles entenderem como é que vai ser esse relacionamento entre Estados Unidos e Brasil, entre Donald Trump e Elon Musk e Lula e Alexandre de Moraes. Eles querem primeiro ver as primeiras ações, as primeiras reações vindo dos Estados Unidos, para eles entenderem se eles vão ser bastante atacados ou se o Donald Trump e o Musk vão pegar leve com o Lula e com o Moraes aqui no Brasil. Então eles estão ao Lula e o Alexandre de Moraes. Até agora eles estão ali na espreita esperando o bote. Agora, o bote vai ser venenoso ou não? Estamos aí na expectativa. E o plenário do Tribunal de Contas da União confirmou por unanimidade nesta quarta-feira o bloqueio de 6 bilhões de reais do Pé de Meia, programa do governo Lula para universitários. O TCU seguiu a orientação da área técnica do tribunal, que apontou irregularidades fiscais e possíveis impactos negativos na credibilidade das contas públicas. O programa foi estruturado para utilizar recursos de fundos privados, como o Fundo Garantidor de Operações e o Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo, sem passar pelo Orçamento Geral da União. A prática desrespeita princípios constitucionais, como o da universalidade orçamentária, que exige que todas as receitas e despesas públicas sejam registradas no orçamento. O documento também ressalta o risco de desestabilização fiscal, uma vez que os gastos do programa escapam das regras fiscais vigentes, como a regra de ouro e o novo arcabouço fiscal. Embora a medida cautelar do TCU não interrompa imediatamente o programa, ela impede o uso de recursos de fundos privados. O TCU também determinou que a Advocacia Geral da União e a Caixa Econômica Federal apresentem explicações sobre as irregularidades em até 15 dias. Piotr, muita gente aqui no chat perguntando para a gente comentar, abordar esse assunto do bloqueio aí pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, de 6 bilhões de reais para o programa Pé de Meia, voltado aí para universitários. O governo queria pagar por fora, usando fundos, sem o regramento de usar recursos públicos. O TCU viu, isso aí é flagrante e absurdo, não tem como não... o que só chama atenção é que não impede a atuação do programa. O governo pode usar outros recursos para continuar o programa. Deveria parar, mas enfim, tem 15 dias. Aliás, esse é trabalho para a Advocacia Geral da União. Agora sim, ela tem que explicar por que o governo fez o Pé de Meia. E dessa forma que o TCU está vendo uma série de irregularidades. Esse é trabalho da Advocacia Geral da União. Agora tem que explicar, mas tem que explicar bem, porque o TCU tem técnicos. Tanto que tem técnicos que foi lá e disse claramente que, tem uma série de irregularidades aqui. O Pé de Meia não se sustenta, embora seja lá uma intenção que alguém possa ver valor, mas não se sustenta da forma como ele foi concebido. O governo está querendo, dessa forma, também tirar toda uma série de coisas do orçamento, ou seja, continua gastando, mas não entra no cálculo primário da dívida para dizer que está economizando. Coisa que ele não conseguiu fazer nos primeiros 2 anos e provavelmente não vai fazer também agora em 2025. Quiçá alguma chance em 2026, mas aí precisa combinar com o Lula.
Fato é que agora sim a gente está vendo as instituições funcionando, que o TCU seja mais rigoroso ainda, porque se olhar vai ter mais coisa estranha.